Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal aqui, vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias do Vascão aí, a principal delas, o Germancano teria sido sondado aí pro time da Arábia e time aqui do Brasil, hein, vamos trazer essa informação e se tem possibilidade do argentino deixar o Vasco, também pode deixar o Vasco, 2 jogadores e um do elenco do Vasco retornar à base e vamos falar também aí da situação do jogo de amanhã do Vasco contra o Red Bull Bragantino, um adversário dificílimo. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais, só clicar embaixo no inscreva-se. Vamos aí em busca de 140 mil inscritos, falta muito pouquinho, meus amigos. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, aí no seu Facebook, dá essa força aí pra gente continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar amanhã o Red Bull Bragantino aí pelo Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, um jogo fora de casa, um jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco precisando vencer aí para se distanciar de vez da zona do rebaixamento. Com o término aí dessa rodada, o Vasco estacionou na 15ª colocação com 32 pontos, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Tanto o Vasco quanto o Bahia, que é o primeiro time fora da zona, tem aí um jogo a menos. E o Vasco tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras, que ontem enfiou uma goleada caçapante no Corinthians, né? Bem preocupante a situação do Vasco para enfrentar o Palmeiras, mas o Luxemburgo conhece bem o time lá paulista e com certeza vai armar o melhor esquema para o Vasco tentar pontuar lá em São Paulo. Mas antes do jogo do Palmeiras tem um jogo de amanhã contra o Red Bull, um adversário difícil, um adversário que em tese seria direto na luta contra o rebaixamento, mas eu não acredito mais em rebaixamento do Red Bull Bragantino pelas apresentações do time paulista aí nos últimos jogos e pelos pontos que ele já tem na tabela, né? Estão bem longe da zona do rebaixamento, praticamente 10 pontos longe da zona do rebaixamento e isso é uma distância considerável. E o Vasco tem que focar mais nos outros times, né? Fortaleza, Sport, Atlético Goianiense, que são esses times que estão fora da zona, mas que estão brigando para não ser rebaixados juntamente com o Vasco. Tomara que isso não aconteça, porque o Vasco tem que conseguir ter a cabeça no lugar, não perder a cabeça como foi no último jogo contra o Coritiba. O Henrique, devido à falha de um jogador despreparado dentro de campo, comprometeu o trabalho da semana inteirinha do time, comprometeu o trabalho que poderia ajudar o Vasco a se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento e o Vasco foi derrotado dentro de São Januário. Vale lembrar o torcedor que o Vasco perdeu as 2 pro Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, hein, pessoal? Aí fica difícil de querer se escapar com tranquilidade do rebaixamento, se perde por lanterna 2 vezes na competição, tem alguma coisa errada. Tomara que aí o Luxemburgo conserte esses erros e ele pode até mesmo fazer alterações importantes na equipe. A gente que já não vai ter aí o Bruno Gomes e também aí o Henrique, o próprio Henrique foi expulso no último jogo aí contra o Coritiba. Fora dessa partida aí contra o Red Bull, né? O Bruno Gomes pelo 3º cartão amarelo, deverá aí entrar o Andrei no seu lugar e o Neto Borges no lugar do Henrique, seriam as substituições mais lógicas. Eu particularmente já falei aqui inúmeras vezes que colocaria o garoto Riquelme aí de titular nesse time do Vasco, porque ele é lateral esquerdo, muito melhor do que esses 2 laterais que a gente tem no nosso elenco. E o Luxemburgo pode fazer outras alterações, pode sacar o Juninho e o Thales Magno do time, hein, pessoal? De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, essa alteração pode acontecer no jogo de amanhã e vai ser bem triste, né, cara? Na minha opinião, o Vasco vai ficar totalmente sem mobilidade se perder aí o Juninho no meio campo, porque ele vem correndo bastante, ele vem ajudando muito na marcação e também auxiliando ali no ataque, né? O Thales Magno está jogando bem, está na sua melhor fase nessa temporada, eu não sacaria ele de maneira alguma do time aí titular do Vasco. O Luxemburgo parece que deve fazer isso mesmo, já que tirou o Thales no início do segundo tempo, no último jogo, e também tirou o Juninho substituídos. E pode sim ter essa possibilidade dos dois ficarem no banco de reservas e provavelmente aí os seus substitutos deverão ser aí, talvez o Martim Benítez no lugar do Juninho, talvez ele coloque mais um volante, né, talvez o Marco Júnior, né, que o Luxemburgo gosta bastante desse jogador, e no lugar do Thales talvez ele coloque mais um meio campo, talvez jogando no 4-4-2, mais avançado somente o Iago Pikachu e o Germancano. E vamos ver o que o Luxemburgo prepara para o time de amanhã. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas possíveis alterações do Luxa no time do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de saídas de jogadores do Vasco, hein? Jogadores podem dar adeus ao Vasco. O que mais preocupa é do argentino Germancano, né, meus amigos? Germancano vem sendo sondado aí por alguns times da Arábia, segundo o próprio empresário do atleta, e também aí teria sondagens do Corinthians
para tentar tirar o jogador do Vasco, né? O empresário do atleta disse aí alguns meses atrás que o jogador não sairia do Vasco, né? Mas as coisas mudam, né? Quem sabe aí chega um time da Arábia bancando aquela grana, aquele caminhão de dinheiro e o cano fica balançado e não vai ter jeito, né, cara? O cara vai acabar dando adeus ao Vasco. Vai lembrar o torcedor que o Cano já passou os 30 anos, né? Um jogador que já está perto da sua aposentadoria e com certeza quer fazer o seu pé de meia. Caso chegue em uma proposta bilionária aí do futebol árabe, ele deverá dar adeus ao Vasco. Eu não acredito nesse papo, ele tem contrato com o Vasco, ele vai ficar aqui até o final do contrato. Não, cara, se chega um time, paga a multa do jogador, paga aí o que o jogador quer receber, aquele caminhão de dinheiro, o jogador vai sair, cara. Não é bem assim, não é simples só falar que o jogador vai ficar até o final do contrato. A gente sabe muito bem que o Germancano é o jogador mais visado do time do Vasco. Ele já recebeu sondagens aí do Internacional, de times da MLS e também de outros times aí do mundo, né? E pode ser que esses times aí árabes que tem muita grana pode chegar forte e tentar tirar o Germancano do nosso time. Mas vamos aguardar aí o término dessa temporada e ver o que vai acontecer em prol aí do jogador argentino, se ele vai permanecer ou vai sair do Vasco. Outros jogadores também podem dar adeus ao Vasco assim que acabar a temporada. Meio campo Carlinhos, que não agrada a grande maioria dos torcedores vascaínos, uma pequena parte dos torcedores gostam desse jogador, mas a grande maioria não vê potencial nesse atleta e não vê sentido dele talvez permanecer no Vasco. Eu acho ele um jogador um pouco interessante, mas os últimos jogos do Carlinhos ele não vem entrando bem, né? Quando o Luxemburgo colocou ele no jogo, no primeiro jogo do Luxemburgo eu senti um jogador bem duro mesmo, um jogador pesadão. Não sei se o Carlinhos está com vontade de realmente permanecer no Vasco, já que teve um episódio aí uns meses atrás dele querer sair do nosso time e voltar para Portugal. Vamos ver o que vai acontecer com a situação do jogador. Ele fez o seu melhor jogo na vitória contra o Santos, né? Que ele fez o gol da partida, o gol da vitória do Vasco, mas foi só, né? Não jogou tanto assim. Perdeu o pênalti na Sul-Americana, fez aí péssimas partidas com a camisa do Vasco, bem abaixo da crítica, alguns jogos razoáveis, mas não sei se ele é um jogador com potencial para permanecer para a próxima temporada. O outro jogador também que pode dar adeus ao Vasco é o Gustavo Torres, colombiano, contratado aí pelo André Mazuco, né? Inclusive ambos foram contratados pelo ex-diretor do Vasco, está atualmente lá no Cruzeiro e com certeza pode levar isso pro Cruzeiro, né? Leva o Carlinhos, leva o Gustavo Torres lá pro Cruzeiro para jogar a Série B do ano que vem, porque o Vasco com certeza não precisa desses jogadores. Gustavo Torres chegou aí cheio de esperanças do torcedor, né? O torcedor esperava que ele fosse ajudar realmente o Cano na dupla de ataque e queria ajudar o ataque vascaíno, que estava sofrendo bastante com o Vinícius, né? Que o Vinícius não tem capacidade de ser jogador do Vasco, e contrataram o Gustavo Torres, e o Gustavo Torres não conseguiu desenvolver o que se esperava dele, teve problemas, como a gente já falou aqui inúmeras vezes no canal. No ano novo, né? O jogador se representou atrasado, com 5 dias de atraso, e atrapalhou bastante a sua preparação para a volta aí dos jogos, né? E com certeza o Luxemburgo não escala mais o atleta, né? A gente não vê mais o jogador figurando aí entre os titulares do Vasco, como era com o técnico português Ricardo Sapinto. Eu acredito que as chances dele de entrar no time titular do Vasco estão bem reduzidas, viu, pessoal? E com certeza deverá aí ter o seu contrato rescindido e devolvido lá ao Atlético Nacional, que é o clube que tem os seus direitos. O Carlinhos tem contrato até 2022 com o Vasco, também deverá ter o seu contrato rescindido, caso o Vasco deseje não permanecer com o atleta. Então um jogador que não está agradando, que a gente até falou dele aqui agora, né, o Vinícius, pode voltar para a base, para a categoria de base, para o sub-20, já que o Vasco subiu o Gabriel Peck. O Gabriel Peck, na minha opinião, é muito mais jogador do que o Vinícius. Claro, não é um grande jogador, não é um astro nem nada, mas é mais jogador do que o Vinícius, na minha opinião, pelo que ele fez na base, né? O jogador jogou muita bola na base, juntamente com o Caio Lopes, ambos subiram aí para os profissionais novamente. Acredito que o Luxemburgo deverá dar mais oportunidades para o Peck do que para o próprio Vinícius, que na minha opinião não está pronto para ser jogador profissional. Minha opinião, em vez de voltar o garoto para a base, eu emprestaria ele para algum time, talvez da Série B, ou talvez algum time pequeno que vai subir aí para jogar a Série A. Talvez seria interessante para ele pegar mais rodagem e quem sabe desenvolver o seu futebol. Não acredito tanto nisso, que ele vai ser um cracaço de bola, mas talvez possa virar um jogador interessante e quem sabe ajudar o Vasco no futuro, até mesmo com a possível venda para algum time. Vamos aguardar as definições que o Vasco vai tomar quanto a esses jogadores, né? E também aí se vai chegar a proposta milionária aí pelo Germancano, quem sabe, né? Se chegar,
o argentino deverá dar adeus ao Vasco, acredito eu. Deixe aí nos comentários o que você acha da situação aí do Germancano, se você acredita que ele possa ir parar no Corinthians, ou se você acredita que ele vai para a Arábia Saudita, ou se você acha que pode ter possibilidade dele permanecer no Vasco, e também os outros jogadores, Carlinhos e Gustavo Torres, se você reaproveitaria eles para a próxima temporada, ou se você realmente iria mandar eles embora, e o Vinícius, que você faria com o jogador, base ou empresta aí para algum outro time? Não sei. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e forte abraço.